Maiores atletas negros de todos os tempos, Jesse Owens. O velocista norte-americano foi o primeiro atleta da história a vencer 4 ouros numa mesma Olimpíada. Owens venceu os 100 metros, os 200 metros rasos, o salto em distância e o revezamento 4 por 100. Mas isso não aconteceu em uma edição qualquer dos Jogos Olímpicos, mas sim nos Jogos de 1936, em Berlim, dentro da Alemanha nazista, diante de Adolf Hitler. O atleta chocou não só alemães, mas também os americanos, que à época viviam sob fortes leis segregacionistas. Sua história virou um filme chamado Raça. Tommie Smith e John Carlos. Falando em Estados Unidos, vamos voltar ao ano de 1968, no auge da luta racial no país. Malcolm X havia sido assassinado há 3 anos e Martin Luther King meses antes dos Jogos Olímpicos na Cidade do México. O americano Tommie Smith venceu os 200 metros rasos, sendo o primeiro atleta a correr abaixo dos 20 segundos. John Carlos ficou com o bronze na mesma prova. No pódio, ao invés de olharem para a bandeira e cantarem o hino, os atletas abaixaram a cabeça e ergueram o punho fechado, sinal do movimento dos Panteras Negras, organização criada para combater a violência policial nos bairros negros. Mais de 40 anos depois, essa ainda é uma das imagens mais emblemáticas da história do esporte. Aida dos Santos. Hora de falar um pouco do Brasil e das mulheres. Aida dos Santos era negra, pobre, moradora da comunidade Morro do Arroz, em Niterói. Aida foi a única mulher da delegação brasileira e a única do atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964 e, portanto, uma pioneira. Sozinha, não tinha treinador, não tinha uniforme e nem material para competir. Apesar disso, a atleta se classificou para a final e terminou na 4ª posição, colocação do salto em altura, sendo a melhor colocação de uma mulher brasileira em uma prova individual da Olimpíada até o ouro de Mauro Image em 2008. Aida ainda disputou os Jogos de 1968 na Cidade do México, desta vez no pentatlo. É mãe de Valesquinha, que conquistou o ouro em Pequim em 2008 com a seleção feminina de vôlei. Lewis Hamilton, primeiro e único corredor negro na Fórmula 1 e nada menos do que 6 vezes campeão mundial na categoria. O inglês Hamilton já está entre os maiores nomes do automobilismo. Em número de títulos e vitórias, só perde para Michael Schumacher. É também o 2º piloto mais jovem a ter sido campeão do mundo na categoria. Na última renovação de contrato, em 2018, Hamilton se tornou o piloto mais bem pago da história da Fórmula 1. Muhammad Ali, considerado por muitos o maior boxeador de todos os tempos, Ali foi campeão mundial na categoria peso pesado, campeão olímpico na categoria meio pesado e no boxe profissional. Fez um total de 61 lutas, com 56 vitórias e apenas 5 derrotas. Nascido Cassius Clay, o atleta se tornou Muhammad Ali ao se converter ao islamismo. O boxeador se filiou à organização conhecida como Islâmicos Negros, que lutava pelos direitos dos negros norte-americanos. Em 1967, Muhammad Ali se recusou a lutar na Guerra do Vietnã. Ficou impedido de competir no boxe por 3 anos e teve retirado seu cinturão de pesos pesados. Serena Williams. Serena é, dentre todos os tenistas em atividade, a atleta que detém mais grandes slams, somando simples, duplas e duplas mistas. É também a 3ª tenista a permanecer por mais semanas na liderança do ranking mundial. Além disso, conquistou 4 ouros olímpicos, 3 nas duplas e 1 no simples. Serena Williams é a tenista feminina que mais arrecadou em prêmios na história. Ela possui um aproveitamento de 85% de vitórias na carreira, tendo jogado mais de 1.200 partidas. Serena é ativista de várias iniciativas junto às comunidades negras e apoia o movimento Black Lives Matter. LeBron James, atualmente o principal nome da NBA, considerado por muitos como sucessor de Michael Jordan, LeBron é influente na liga de basquete desde sua estreia em 2003. Dono de 3 anéis de campeão na NBA e 2 ouros olímpicos, James coleciona feitos dentro e fora das quadras. LeBron foi o primeiro negro e 3º homem na história a ser capa da revista Vogue. O atleta possui uma fundação chamada LeBron James Family Foundation, sediada em Akron, Cleveland. Em 2015, firmou uma parceria com a Universidade de Akron para prover bolsas de estudo para até 2.300 jovens a partir de 2021. Em 2018, a fundação, junto com a prefeitura de Akron, criou a Promise School,
uma escola que, além de ensinar, ajuda a combater a evasão escolar. Se alguém falar de Marílis Maciel Mota, talvez você não conheça, mas com certeza já ouviu falar de Formiga. Incluindo homens e mulheres, é a única pessoa a ter participado como atleta de 7 Copas do Mundo. Foi 2 vezes vice-campeã olímpica e 1 vez vice-campeã mundial de futebol. Atualmente é atleta do PSG na França. Lilian Thuram. Defensor versátil, atuou com excelência no futebol tanto como zagueiro como lateral direito. Thuram jogou por 17 anos profissionalmente, sempre em clubes de primeira divisão, na França, Itália e Espanha. Pela seleção francesa, venceu a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa em 2000. Ainda enquanto jogador, Thuram já demonstrava um engajamento político e social. É embaixador da Unicef, já publicou livros sobre racismo e comanda uma fundação que luta contra o preconceito. Colin Kaepernick. Talvez o personagem de menos sucesso esportivo na lista, Kaepernick foi escolhido para jogar futebol americano na NFL pelo San Francisco na temporada de 2011. Promissor, logo na segunda temporada levou a equipe a disputar o Super Bowl, tendo sido derrotado na ocasião. As ótimas atuações fizeram com que o atleta em 2014 assinasse uma renovação de contrato de 6 anos e que poderia chegar aos 126 milhões de dólares ao final do contrato. Em 2016, após uma série de lesões, Kaepernick entrou em rota de colisão com a NFL. Durante o hino nacional norte-americano, o jogador se ajoelhou como forma de protesto ao genocídio negro. Apesar de ter sido multado pela liga, o atleta fez isso durante todos os jogos da temporada.